Luiz Eduardo, me deu essa satisfação de voltar aqui a essa belíssima cidade de Aracaju, rever pessoas amigas e, enfim, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e apresentar um trabalho que, na verdade, é um trabalho assim, muito incipiente ainda, uma primeira tentativa de mapeamento da questão. E vocês vão ver que eu peço desculpas até pelo fato de ter prometido uma certa ênfase e, na verdade, terá sido propaganda enganosa, porque eu vou ter que fazer um pouquinho diferente do que eu imaginei inicialmente. Mas eu explico rapidamente. É que eu tinha uma certa preocupação, já tinha sistematizado alguma coisa, a propósito da institucionalização do ensino de literatura no Brasil. E há muito tempo eu era curioso de ler com cuidado um livro que existia na biblioteca da minha universidade, que era um livro chamado Professing Literature, Gerald Graff, né? Que é uma história institucional do ensino de literatura dos Estados Unidos, né? Então, o meu interesse, já que eu tinha uma noção razoável do Brasil, era pegar a situação norte-americana e fazer esse confronto. Acontece que eu tive que esperar o final da greve, que a biblioteca estava fechada, não tinha tempo de importar o livro, e quando a greve acabou, eu fui tristemente notificado de que o livro não tinha saído da biblioteca, aqueles livros que não pode, tem que ser consultados lá, né? Um livro de quase 300 páginas, eu não podia, né, montar um acampamento na biblioteca para lê-lo. De modo que eu tive acesso ao livro apenas por um fim de semana, né? No meio de uma série de outras coisas para fazer, de modo que eu pude mal e mal sobrevoar o livro, né? Pegar aquilo que me pareceu essencial para poder ter aqui um material para a nossa conversa. De modo que vocês vão ver que a ênfase toda vai ser no caso brasileiro, mas pelo menos a gente vai ter esse parâmetro, né? Esse termo de comparação, que eu acho interessante e que, na verdade, em relação à minha expectativa, não foi muito... não trouxe muita novidade em relação ao que eu esperava, né? Confirmou mais ou menos as minhas suposições de que existe um paralelismo muito grande entre a situação do ensino de letras, e eu suponho que não só nos Estados Unidos, isso é uma coisa que me parece muito mundial, muito universal, pelo menos em escala do Ocidente, né? O modo como a literatura se tornou matéria de ensino, né? Então, essa é a questão que eu queria apresentar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela, né? Então, você podia passar comigo? A ideia é fazer uma periodização, né? Eu fiz a minha, aquela que eu proponho em relação ao Brasil, e vocês vão ver que ao lado da periodização do professor Graff, né? Eu devo dizer que o professor Graff é um culturalista, como a gente facilmente percebe lendo até a introdução do livro dele, e um culturalista que tem assim uma convicção muito grande de que todas as coisas que ocorrem, né, no âmbito acadêmico são construções dos tradicionalistas, né? Ele tem assim uma reserva muito grande de tudo que ele considera tradicionalista. Para vocês terem uma ideia, ele afirma que a instituição de departamentos, como nós hoje temos nas nossas universidades, né? Departamentos que agregam disciplinas afins, né? Na visão do professor Graff, essa instituição dos departamentos foi ele não usa a palavra conspiração, mas é mais ou menos isso, né? Uma armação dos tradicionalistas, né? Que ocultavam, através desse recurso institucional de criar os departamentos, né? Certos fundamentos e certas questões sociais e políticas que estavam lá no fundo, né? Dessa maneira pela qual a gente leva a literatura como matéria de ensino nas nossas instituições acadêmicas. Bem, então, no caso do Brasil, né, o primeiro longo período que a gente poderia considerar, né, para efeito aí de uma história da nossa profissão até, né, é um período que vai de 1549 a 1836. É uma longa duração aí nessa escala, né, da história do Brasil, da curta história do Brasil. E por que 1549? Porque 1549 é quando nós temos o primeiro colégio, né, instituído no Brasil. É o Colégio dos Jesuítas de Salvador. E 1836 é porque no ano de 1836 nós temos a fundação, a instituição do Colégio Pedro II, né? Que é o primeiro colégio propriamente nacional, né?
um pouco depois da independência, quando o Brasil começa a montar o seu sistema nacional próprio, né, de educação. Então, nesse longo período, o que nós temos em termos assim, de ensino das matérias da nossa área? Bom, os colégios jesuíticos, não só em Salvador, mas em outras cidades, e um recurso, uma instituição, o Eduardo sabe bem de que se trata, as aulas régias, né, inventadas na época do Marquês de Pombal, e que eram assim, aulas avulsas, não eram propriamente escolas, né, públicas, mas eram professores credenciados pela monarquia, pela coroa portuguesa, e que eram submetidos a um exame, né, e, uma vez credenciados, podiam abrir o que nós chamaríamos hoje cursos livres, né, geralmente ministrados na casa do próprio professor, sobre as matérias do nosso âmbito, no caso, né, nesse período, retórica, poética, gramática, coisas assim. Bom, e no caso do professor Greff, vocês estão vendo, no caso norte-americano, ele diz que o período colonial, né, da profissão de professor de literatura dos Estados Unidos se estenderia até 1827. Né? Vocês vejam que nesse primeiro momento aí tem um certo paralelismo. Né? Bom, o nosso próximo período, eu proponho que a gente chame de período do ensino colegial, né? Eu diria que ele veio, eu me enganei com relação à data do Pedro II, é 1837, na verdade, a fundação do colégio. Mas esse período que eu proponho que a gente chame de colegial, ele se estende de 1837 a 1907. Né? Nesse período, quem deu o tom ao ensino de letras no país foi o Colégio Pedro II. Foi concebido pelo Império como um estabelecimento padrão que deveria ser assim, a referência para os colégios instituídos nas outras províncias. Né? Todos eles deveriam seguir aquilo que o Pedro II propunha. Né? Então, esse período, o que eu assinalaria como característico deste longo período também, né, que cobre quase todo o século XIX, uma pontinha do século XX? Ele é assinalado pela criação do Colégio Pedro II. O ensino de letras nesse período consta das seguintes disciplinas: latim, grego, português, línguas estrangeiras. E as línguas estrangeiras eram ensinadas francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, e, além das línguas, retórica e poética. Esse é o currículo. A partir de 1860, e esse dado é muito importante, por razões que depois a gente pode procurar desdobrar, a partir de 1860, ao lado das disciplinas clássicas, a retórica, a poética e as línguas, né, começa a ser ensinado no Colégio Pedro II uma coisa para a época muito avançada, muito arrojada, muito moderna, né, que era a história da literatura. Né? A história da literatura brasileira, portuguesa, das literaturas clássicas e das literaturas estrangeiras. Né? Então, esse é o período que eu estou chamando de período do ensino colegial, porque neste momento, como no momento anterior, aquele que vai de 1849 a 1836, né, as nossas disciplinas, tanto de língua quanto de literatura, elas só eram ensinadas no que nós chamaríamos hoje de ensino fundamental, ou seja, não havia curso superior de letras. Né? Isso só vai acontecer no século XX, e vocês vão ver que no século XX a gente pode segmentar isso agora de modo mais detalhado, porque a história se acelera, se torna mais dinâmica, né? A gente tem assim alterações em lapsos de tempo menores, como a gente vai ver. Né? Mas aí nós entramos no século XX, quando nós temos, para sinalizar aqui a nossa periodização, o período dos primeiros cursos superiores isolados. Isso vai de 1908 a 1932, quando algumas instituições, Brasil afora, né, começam a oferecer cursos superiores de letras. Né? São cursos isolados e quase todos eles duraram muito pouco, desapareceram, né? E não houve propriamente uma profissionalização da profissão de professor de letras, né? Nesse período das primeiras décadas do século XX. Né? Vocês reparem que no lado norte-americano, o professor Greff fala na era profissional inaugural, que teria sido de 1875 a 1915. A gente tem também aí uma certa coincidência cronológica entre o caso norte-americano e o caso
brasileiro. Bom, aí chegamos ao período que eu estou chamando de período dos primeiros cursos universitários e início da profissionalização. Aí já estamos mais próximos de nós, as coisas começam a ganhar uma fisionomia que nos é mais ou menos familiar. Criam-se os cursos da PUC de São Paulo, que é o mais antigo que nós temos, é de 1933, o da USP, 34, o da UFRJ, 35, o da Federal do Paraná, 38, e, finalmente, os da UERJ e da UFMG, que são criados em 1939. Né? A partir de então, a gente tem as chamadas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, né? Que eram faculdades destinadas à formação de professores. Né? Porque no período anterior a isso, mesmo a gente considerando aquela coisa incipiente ali das primeiras décadas do século XX, a profissão de professor é exercida por pessoas sem formação específica. Né? Então, por exemplo, quem dava aula nas nossas escolas, né, de português ou de latim eram padres, né? Advogados davam aula também de português, médicos davam aula de biologia, engenheiros davam aula de matemática. Né? A partir da década de 30, nós passamos a ter as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, cuja principal função passou a ser a formação de professores. Né? E nessas faculdades nós tínhamos lá um segmento, que estava inclusive no nome das instituições, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Né? Então os cursos de letras eram alocados nessas faculdades destinadas à formação de professores. Né? Então a partir dos anos 30 a gente tem a nossa profissão, enfim, né, constituída no Brasil. Né? Bom, esse período, além dos cursos que eu listei aqui, né, das nossas grandes universidades que passaram a ter suas faculdades de filosofia, nós temos, nessa época, o curso de letras nas universidades ele estava dividido nessas modalidades que vocês têm aí. Letras clássicas, a pessoa podia optar por formar-se em letras clássicas, aí sairia professor de latim e grego, línguas e literaturas. Letras neolatinas, e aí era um prodígio para nós hoje, porque o indivíduo saía habilitado a ensinar um montão de línguas e literaturas. Em 4 anos ele saía, né, dominando português, espanhol, francês, italiano e respectivas literaturas. Né? Ou então ele podia optar pelas letras anglo-germânicas e aí sairia habilitado ao magistério de inglês e alemão e respectivas literaturas. Bem, nessa época, como é que estava o currículo? Se ensinava latim, grego, português, línguas estrangeiras, aí francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, filologia românica,